Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos nessa agora ainda falando aí de serviços over Ethernet, né, de internet. Hoje o tema é Cloud Computing, computação em nuvem. Vamos trabalhar a matéria aqui com resolução de questões e uma teoriazinha só para relembrar você, que com certeza você já viu esse assunto. Aqui quem vos fala é o professor Davi Durães. Aqui tá meus contatos aí, redes sociais. Segue a gente aí no Insta. A gente tem levado aí para a galera que segue umas mensagens interessantes. E vamos para frente aqui, só trazendo o meu pedigree, um resuminho rápido. Primeiro, eu sou aqui natural de Salvador, né? Aqui na Bahia, no estado da Bahia. A gente trabalha na gestão de operações em TI já há bastante tempo. Sou professor universitário nos cursos de TI em algumas universidades aqui em Salvador. Palestrante também, graduado em Sistema de Informação. E algumas pós-graduações aí, dentre elas redes de computadores e telecomunicações, segurança pública, é um assunto que eu sou muito afeito, e filosofia, que é para a gente ficar esperto aí e começar a olhar o mundo de uma maneira diferente, tá certo? Vamos nessa, sem muita delonga, indo direto aos finalmente, vamos para a nossa matéria de hoje. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar do tema, como eu disse, aí de Cloud Computing, e antes de mais nada, vamos fazer um relembrex que eu tenho certeza que você já passeou nesse tema. Se ele é novidade para você, ele é muito tranquilo e eu vou aqui desmistificar e trazer para você aquele velho paretão, né, 80-20. Né? Vamos trazer aqui 20% da matéria que cai em 80% das suas provas de concurso, tá certo? E aí, claro, cabe você dar aquela papirada para reforçar o conteúdo aqui. Mas o mais importante, o que mais cai para você, a gente vai facilitar a sua vida trazendo aqui o conteúdo para você. Vamos lá. Bom, primeiro entender a ideia de cloud. Cloud vem de nuvem, né? O termo já vem de nuvem, vem fazendo uma alusão à ideia de internet, ou seja, é quando você utiliza serviços baseados em soluções na internet. As clouds, elas se dividem basicamente em três tipos aí, né? Em três modelos. Você tem as clouds públicas, onde você contrata serviços de grandes players, aí você tem o Google, que provê um leque infinito de possibilidades de serviços, seja em que modalidade de serviço for, a gente vai falar já já delas. Você tem a Amazon, você tem aí o Oracle, o Google, que provê a parte de DaaS, que é Database as a Service, e aí a gente vai pormenorizar isso para você mais lá na frente. Você tem o Azure, que é a plataforma da Microsoft, e você tem um sem fim de outras aplicações utilizando on-cloud em clouds públicas. Tá, mas o que torna essa cloud pública? Primeiro que ela é acessível por qualquer pessoa que queira pagar por ela. Então você tem aí um leque aberto não só para pessoas comuns, meros mortais como nós aqui falando, mas como grandes corporações. Tá? E qual é a grande vantagem dessas nuvens públicas? Primeiro que você tem uma escalabilidade muito grande. Por exemplo, os data centers da Microsoft são espalhados nos 5 cantos do mundo. Então você tem data centers replicados, você tem redundância, data centers replicados em vários pontos do planeta, o que promove para você, usuário final, uma certa segurança na proteção de dados que você, porventura, estará colocando por lá. Isso vale, claro, para todos os outros players de nuvem pública, tá? Bom, o contraponto da pública é a privada. Quando você é um empresário, você é dono da sua corporação, enfim, você representante do seu órgão público, que quer fazer uma nuvem restrita ao seu escopo de trabalho, aos seus colaboradores, ao seu time, você pode sim lançar mão de investimentos, constituir os servidores e bolar e implementar, na verdade, implementar a sua nuvem privada. Tá? Qual é a diferença disso? Primeiro que você tem o ônus da gestão dessa nuvem. Então, você vai construir a sua nuvem para que, por exemplo, os seus clientes utilizem. Você vai prover essa nuvem para que os seus colaboradores utilizem, ou para que o seu parque industrial utilize, ou para que o seu negócio utilize essa nuvem. Então, é uma opção dentro desses tipos, dessas formas de cloud,
se apresentar aí para você. E a híbrida é aquele meio termo, onde você tem parte da sua infraestrutura no on-premise, ou seja, dentro do seu negócio, dentro da sua companhia, e parte pública. E aí você pode fazer a integração. Geralmente, esse caminho é o mais adotado, onde você, a depender da missão crítica, a depender do escopo do seu negócio, a depender do cenário que você está inserido, você pode adotar uma solução híbrida, para não confiar 100% no que está lá no seu player, no seu provedor de acesso à nuvem, tá? Bom, em linhas gerais é isso aí. Existem outras formas também. A gente fala aí da ideia, eu falei aqui da híbrida, eu falei da cloud privada. Existem as nuvens comunitárias. Esse é um termo meio assim, que cabe certo questionamento, mas a ideia é o seguinte: você tem um conglomerado de empresas, ou seja, de um projeto grande, um conjunto de empresas e organismos que compartilham comunitariamente, né, se a gente pode assim chamar, aí onde mora a controvérsia, compartilham aqueles recursos de uma nuvem que é privada, mas que está sendo compartilhado para alguma comunidade específica. Então, apareceu uma vez ou outra uma questãozinha falando de números comunitários, nada mais é do que um mix aí, um privado comunitário, se é que a gente pode falar, só para vocês tentarem captar a ideia. Mas essa diferenciação, ela é muito clara, muito estampada quando ela aparece nas questões, tá certo? Bom, qual é o grande tchan aí do cloud, qual é o grande diferencial e por que essa tendência de uso do cloud tem se intensificado cada vez mais, inclusive nos órgãos públicos, tá? Inclusive nos órgãos públicos. Tanto é que esse tópico de edital, ele figura aí na maioria esmagadora dos concursos, inclusive aqueles que não são concursos da área de TI, porque cloud computing hoje já é uma realidade bastante consolidada. E quais são as principais características? Primeiro, é a elasticidade. Quando você tem serviços contratados em cloud, significa dizer que você pode dispor de um recurso computacional praticamente infinito. Por que praticamente infinito? Porque você tem, sobretudo nesses grandes players de mercado que oferecem serviços de cloud, uma capacidade computacional enorme. E aí entra um outro conceito interessante, que é o Pay as a Go. Tradução livre, pague pelo que você usar. Então, quando você tem uma demanda de uso, essa demanda de uso ela vai sugerir que você contrate mais serviços para atender aquela demanda. Quando aquela demanda se exaure, quando você consegue atender a sua demanda, você deixa de pagar aquele recurso e passa a pagar apenas o proporcional à demanda que você está naquele momento. Então, em comparação aos investimentos tradicionais, o que acontece? Você tem uma empresa, uma corporação, você tem lá o órgão onde você trabalha, e você compra servidores. Então você chega lá e compra aqueles racks lá cheios de servidores e ele tem uma demanda computacional, por exemplo, de 1000, só a título de cálculo. Aí esses caras são capazes de processar 1000 requisições aqui dentro do seu modelo de negócio. Só que a sua demanda corrente de uso é de 200. Ou seja, nesse cenário, a sua capacidade computacional está 800 ociosa. Vamos supor que com o transcurso do tempo, essa demanda vai aumentando e chega nos 1000. Então você fica lá no talo. Você já fez o investimento, já imobilizou uma grana nesses servidores e já está com a demanda no talo. E aí passa mais um pouquinho o tempo e a sua demanda computacional vai agora para 1800. Pronto, choradeira total, né? Você teve aí, duplicou a sua demanda, mas o seu parque não atende mais. O que é que você tem que fazer agora? Comprar outro servidor, né? Colocar outro servidor no seu parque de mais 1000 para atender. Ou seja, você começa a mobilizar dinheiro, mobilizar capital no investimento. Se essa demanda cai de novo para os 200, o seu parque ocioso cai para 200, sai dos iniciais 800 que tinha, agora para 1800. Percebem? Então assim, quando você tem uma demanda elástica, um on-demand, ou seja, você paga pelo que você usa e você pode ter essa elasticidade dentro da ideia de pague pelo que você usa, do ponto de vista gerencial, do ponto de vista do princípio da economicidade, quando a gente fala aí da iniciativa pública, do ponto de vista da eficiência, você tem um cenário bastante interessante que casa justamente com os conceitos aí dos serviços públicos e por isso que esse troço figura tanto dentro da sua prova de concurso. Né? Então eu falei aqui Pay as a Go, tá aqui, pague o que usar, e a alta disponibilidade, sempre disponível.
Por que ele vai estar sempre disponível? Porque como a capacidade computacional ela é distribuída, ela é pulverizada entre os data centers que compõem a cloud, e você tem uma capacidade, um volume computacional muito grande, então a probabilidade é que isso esteja de disponibilidade de indisponibilidade tende a zero, ou seja, ele vai ficar sempre online, então vai estar sempre disponível. Tá, mas beleza, professor, você está falando tudo isso, mas qual é o ponto negativo? Cara, se você não tem acesso à internet, se seu acesso à internet cai, então aí realmente você tem que ter um outro tipo de contingência. Tirando isso, esses pontos, esse modelo de cloud é um modelo bastante interessante. Tá, e quais são esses modelos? Bom, basicamente nós temos 3 modelos, na verdade são os principais exemplos que se vê, que aparece, que figura. Existem outros, né? Mas esses são os principais. O primeiro modelo é o de software como serviço, ou seja, software as a service, software como serviço. No software como serviço, você contrata apenas o software. Você não baixa, você não instala, você utiliza o software. Então você paga pelo que você está usando. Vamos dar um exemplo disso aí. Você tem aí o Word Online. Você pode utilizar todos os recursos do Microsoft Word sem ter o Word instalado na sua aplicação, que é o Office 365. Você pode ter aqui, nesse caso aqui, ele até traz aqui o exemplo de Web Office. Então você pode ter o pacote Office, você utilizando o software como serviço. Tanto é que hoje você não paga mais pelo software. Você tem essa opção de pagar pelo software? Tem, que são as licenças perpétuas. Mas o que se pratica mais hoje? Você paga um valor menor e tem uma assinatura anual para utilizar, aquele aplicativo, ok? E aí isso vale para uma série de outros serviços, CRM, que são aqueles Custom Relationship Management, né? São as plataformas de gestão de clientes, né, DMS, portais sociais e por aí vai. Então o Facebook, o Facebook, por exemplo, as mídias sociais, é tudo em cima de modelos de serviço. Você utiliza, obviamente, utiliza gratuitamente, mas você está fazendo esse uso como um serviço, ok? Bom, esse aí é o de software como serviço, e agora a gente vai apresentar aqui rapidinho o IaaS. Esse Izinho é de Infrastructure, ou seja, de infraestrutura como serviço. Tá, professor, e aí nesse caso, como é que funciona? Você transfere para eles, você contrata, terceiriza o seu banco de dados, né, o seu storage, ou seja, você passa a ter à sua disposição um storage com elasticidade. Eu quero 1 tera, mas precisou mais, contrata agora mais 1 tera. É muito diferente do que você ter que comprar mais um HD e enfiar no seu servidor. Então, depois que você comprou um HD e amplia a capacidade do seu servidor, se você não precisar mais dessa capacidade, você não devolve o HD que você comprou. Trata-se de um imobilizado. Mas aqui não. Se você não usa mais aquele tera que você colocou aqui, né, nessa elasticidade, você simplesmente deixa de pagar. E aí você tem computação, né, você contrata infraestrutura computacional, você tem aí os controllers, vários appliances e tudo mais. Então esse aqui é o cara da infraestrutura, tá certo? Bom, por fim, e para fechar aqui esse exemplo, para a gente avançar aqui no nosso bate-papo, nós temos aqui a plataforma, Platform as a Service, plataforma como serviço. Tá, professor, peraí. Então eu tenho um software, eu tenho infraestrutura e agora eu tenho uma plataforma. Pessoal, qual é o grande lance da plataforma? Você contrata o arcabouço que vai permitir com que você desenvolva. Por exemplo, qual é o exemplo mais bacana disso aí? É o Visual Studio. É a plataforma do Visual Studio, aqui que é o ambiente de desenvolvimento da Microsoft. Hoje você tem toda ela completa e nela você consegue gerenciar, você consegue escalar, fazer deploy, teste, todo o ambiente completo, todo o ecossistema completo de edição dos seus códigos-fontes através da plataforma como serviço, através do Visual Studio, tá? Através do Visual Studio. Então, lá você tem os engines que vai fazer as compilações para você, você tem os controles de versão, os editores, os processos, a parte de estúdio, que é onde você desenvolve, o builder, de como é que você escala isso, e aí entra a parte de Kubernetes, entra a parte de containers, e aí é um mundo sem fim. Falaríamos aqui um curso inteiramente só sobre isso aqui, tá? E tudo isso, gente, toda essa questão do cloud tem esse objetivo aqui, ó,
que você foque no seu negócio, tá? Que você foque no seu negócio. Eu vou trazer agora esses modelos dispostos de uma outra forma para que você consiga captar direitinho o que a gente está querendo apresentar aqui. Saca só. Bom, aqui ó, eu tenho os modelos de serviço. Como eu disse aqui anteriormente, quando você fala em software, em package, né, na verdade que é o software que você tem na sua gerência, você transfere a responsabilidade. À medida que você avança na infraestrutura as a service, na plataforma as a service, né, que nesse caso aqui é onde você vai fazer, você tem infraestrutura, você tem o software, onde você apenas gerencia a aplicação e os dados, todo o resto fica lá, e você tem a plataforma como um todo. Ou seja, quanto mais você escala para a cloud, menos você tem a responsabilidade de gestão. Olha só, menos você tem. Então, a sua gestão, por exemplo, se você tem tudo isso on-premise, ou seja, localmente na sua infraestrutura, você vai ter que cuidar da aplicação, dos dados, do runtime, dos middlewares, do OS, dos servidores, do storage, da parte de rede, está tudo aqui. Lembra que a gente falou no último slide? Você foca no seu negócio. Então, eu agora quero simplesmente transferir para o meu vendor, para o meu fornecedor. Opa, deixa eu posicionar melhor aqui para não ficar tão feio, certo? Eu quero transferir para o meu fornecedor aqui essa responsabilidade de gestão. Então, a parte de visualização é com ele, porque no IaaS, os servidores é com ele, o gestor é com ele, a rede é com ele. Eu vou cuidar só dessa parte aqui. Então, você começa a focar no seu business. Lá na frente, aqui não é plataforma, aqui é software, né? Aqui é software. Ó, que beleza. Opa. Software. Eita, borrou ali, mas você entendeu. Software, então você tem aqui a aplicação e os dados. É onde mora a sua preocupação, a sua gerência. E todo o resto, olha só, todo o resto está terceirizado com o seu vendor, terceirizado com o seu fornecedor de cloud. E quando você usa só a plataforma, o seu foco é direcionado exclusivamente ao seu core business, ao seu negócio. Então, isso aqui é muito interessante porque você desonera. Imagina aí, traçando um paralelo para o serviço público. Quando você deixa de ter pessoas cuidando de toda essa parte aqui e pegando toda essa inteligência e jogando para a gestão propriamente dita, isso dá um ganho muito grande. Então, isso traz eficiência para o serviço, isso traz uma dinâmica maior, enfim. Ah, professor, mas isso aí dá menos vaga lá no concurso. Filho, aí é outro problema, tá? Se engana aquele que acha que tecnologia rouba emprego de alguém. Rouba não, cara. Pelo contrário, você tem que estudar, você tem que se dedicar cada dia mais, tem que se preparar cada dia mais, e é isso que a gente está fazendo aqui para você. É apresentando esses caminhos, apresentando essas alternativas para que você chegue lá preparado. As pessoas às vezes têm uma visão equivocada com relação ao serviço público, achando que chega lá, o cara vai ficar na maresia e que não tem novidades. Quem pensa assim está enganado, tá? Hoje o serviço público ele é muito especializado, você tem órgãos com capacidade aí de desenvolvimento de soluções incrível, e a gente não pode vacilar e subestimar o serviço público, tá certo? Sobretudo o serviço público federal. Bom, delongamos muito aqui, trouxe esse overview para você. Já a gente volta já pegando as primeiras questões para a gente trabalhar aqui e exemplificar tudo isso que a gente falou, beleza? Ao longo das questões a gente vai dando aquela revisada e já a gente volta para dar sequência aqui ao nosso bate-papo. Fechado? Abraço!